Bom, gente, vocês não vão acreditar. Eu tô meia hora aqui falando e não tá gravando. Eu tentei no Facebook e gravar uma live. Não consegui. Eu vou aprender. Eu prometo que vou aprender. Tentei aqui fazer transmissão ao vivo. Não consegui. Aí o meu filho chegou aqui. Eu já tô quase no final da leitura e o meu filho falou que não estava gravando. E eu não observei esses minutinhos aqui funcionando. Tava 00. Mas tudo bem, né? Tudo serve para um aprendizado. Foi. Tá tudo Tchau, certo. amor. Obrigada, tá? Por nada. Então, assim, eu vou ler de novo. A mente do homem e a mente do homem é a forma mal das coisas. Evitar todo orgulho pessoal ou a exaltação dos bons atos ou ainda ser apanhado e envolvido por toda e qualquer coisa mais, a gente precisa parar e evitar ser apanhado pela corrente dos desejos. Quem é que não deseja tantas coisas? Qual ser humano? Só aquele bem centrado, aquele que já tem uma mente preparada, o espírito já tá numa evolução acima, desligado dos bens materiais. Então, assim, deve-se aprender que desde o princípio a não se aferrar às coisas a fim de que não se acostume nem se apegue a elas. A gente não pode achar que isso aqui é meu, é sempre meu, vai ser meu, eu vou morrer, eu vou levar. Até porque caixão não tem gaveta. E também diz que a gente não se deve apegar nem à existência e nem à não existência. E nem a qualquer coisa interior ou exterior. Nem as boas como as más coisas, nem ao certo e nem ao errado. Portanto, se mantenha neutro. Se neutralize. É fácil falar, mas é preciso muito empenho, é preciso dedicação, é preciso horas meditando para você entender isso que eu estou lendo. Como eu falei antes, mas não foi gravado, eu tenho aprendido muitas coisas com meu amigo Henrique e que eu ainda não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas ele nem imagina a força que ele tem me dado. E isso é muito importante. Obrigada, Henrique, pelo conhecimento, enriquecimento que você está favorecendo a minha pessoa como humana, como espiritual. E eu vejo que tem me feito bem a sua presença, a sua amizade na minha vida. Muito obrigada. E a vida de ilusão, ela começará a partir do momento em que houver apego às coisas. Então você vive iludido. Se pegou a algo, vive iludido. Aquele que está seguindo o nobre caminho para a iluminação não deve nutrir tristes recordações daquilo que passou e nem deve antegozar o futuro. Deve, isso sim, com uma mente justa e tranquila, acolher aquilo que vier e ser grato pelo que vier. A iluminação não possui forma ou natureza definida, como as quais ela pode se manifestar. Porque na própria iluminação não há nada a ser esclarecido. A iluminação existe unicamente porque existe a ilusão e a ignorância. E se elas desaparecerem, a ilusão também desaparecerá. O oposto é verdadeiro, isto é, a ilusão e a ignorância existem porque existe a iluminação. Quando cessar a iluminação, a ignorância e a ilusão também cessarão. Portanto,
não considerem a iluminação como uma coisa a ser aferrada, a fim de que ela não se torne também um empecilho. Quando uma mente enviada se ilumina, as trevas desaparecem e com elas as coisas que chamamos iluminação também deixam de existir. Se os homens desejam e se apegam à iluminação, isto significa que eles ainda alimentam a ilusão àqueles, portanto, que estiverem trilhando o caminho da iluminação. Não deverão a ela se apegar, e uma vez alcançada a iluminação, nada mais deverão pensar. Quando se atingir de fato a iluminação, pode-se ver que tudo encerra em si mesmo uma iluminação, portanto, deve-se seguir o caminho da iluminação até que se conclua que as paixões mundanas são em si mesmo iluminação. E esse conceito da unidade universal, que as coisas em sua natureza essencial não possuem marcas distintivas, é chamada de sunyata. Por sunyata, não sei se é assim que pronuncia, mas é algo que não tem natureza própria e nem dualidade, pelo fato de que as coisas não possuírem em si mesma nenhuma forma ou características, e é que podemos dizer que as coisas não nascem nem se destroem. Nada existe na natureza essencial das coisas que possa ser descrito em termos de discriminação. Eis porque as coisas são consideradas não substanciais. Então, como já foi mencionado, todas as coisas aparecem e desaparecem pelo concurso das causas e condições. Nada existe inteiramente só. Tudo se interrelaciona. Onde há luz, há sombra. Onde há extensão, há pequenez. Onde há branco, há preto. Como essas oposições, a própria natureza das coisas não pode existir sozinha. Eis porque as coisas são chamadas de não substanciais. Conclui-se, pois, que a iluminação não pode existir a parte da ignorância, e nem a ignorância a parte da iluminação. Se as coisas não se diferenciam em sua natureza essencial, conclui-se que a iluminação não pode existir a parte da ignorância, e nem a ignorância a parte da iluminação. Se as coisas não se diferenciam em sua natureza essencial, como pode haver dualidade? Os homens, os seres humanos, habitualmente relacionam-se a si mesmo e a tudo com nascimento e morte, mas na realidade não há tais concepções. Quando os homens compreendem essa verdade, apercebe-se da verdade, de não da dualidade, do nascimento e morte. O homem, porque nutrem a ideia de um ego, que se apegam-se à ideia de posse, eu tenho, eu possuo. Mas como não há um eu, não pode haver um meu. Se puderem compreender esta verdade, poderão então compreender a verdade de não dualidade. Os homens fazem a distinção entre pureza e impureza, mas a natureza das coisas não existe tal distinção. Eles a criam levando pelas falsas e absurdas imaginações. Da mesma maneira, não pode haver distinção entre o bem e o mal, pois não há mal nem bem ou mal existindo separadamente aqueles que estiverem trilhando o caminho da iluminação. Eles deverão reconhecer essa não dualidade, a fim de que sejam levados a louvar o bem e a condenar o mal.
E ao desprezar o bem e indultar o mal, os homens temem naturalmente o infortúnio e almejam a felicidade. Mas se estudarmos cuidadosamente essa distinção, verificamos que o infortúnio muitas vezes se torna felicidade e que a aventura se torna infelicidade. O sábio aprende a encarar as cambiantes circunstâncias da vida com uma mente imparcial. Ele não toma lado, partido, ele é imparcial. Então, não se exaltando com o sucesso e nem se deprimindo com o fracasso. Assim se compreende o princípio da não dualidade. Todas as palavras que expressam relações de dualidade com a existência e não existência, paixões mundanas e verdadeiros conhecimentos, pureza, impureza, o bem e o mal, todos esses termos de contrastes não são expressos e nem conhecidos em sua verdadeira natureza. Se os homens se afastarem dessas palavras, das ilusões por causa delas causada, poderão compreender a verdade universal de Sunyata. Eu vou ver se eu estou pronunciando certo e próximo vídeo eu comento. A pura e a fragrante flor de lótus desenvolve-se melhor na lama e no pântano do que num terreno limpo e firme. Da mesma maneira, a pura iluminação de Buda surge do lado das paixões mundanas. Assim, mesmo os mais absurdos pontos de vistas e as ilusões das paixões mundanas podem ser sementes de iluminação de Buda. Assim como um mergulhador, para garantir suas pérolas, deve descer ao fundo do mar e se arrastar a todos os perigos que lhe oferecem os pontiagudos corais, os malévolos tubarões. O homem deve enfrentar perigos da paixões mundana se ele quiser obter a preciosa pérola da iluminação. Primeiro, ele deve estar perdido entre os íngremes penhascos do egoísmo e do amor próprio, para depois sentir o desejo de procurar um caminho que o leve à iluminação. Uma lenda nos dá conta de que uma eremita que tinha grande desejo de encontrar o verdadeiro caminho escalou uma montanha de espadas, jogou-se em uma fogueira e a ela, sobrevivendo por causa de sua grande fé, aqueles, pois, que estão arrastando os perigos do caminho, encontraram sua fresca e suave brisa soprando nas escarpadas montanhas do egoísmo e entre os fogos do ódio e, por fim, compreenderam que o egoísmo e as paixões mundanas contra os quais lutou e sofreu são a própria iluminação. O ensinamento de Buda nos conduz do conceito discriminado entre dois pontos de vista conflitantes, a não dualidade, e será, portanto, um erro os homens buscarem uma coisa tida supostamente como boa e certa e evitar outra supostamente iníqua e nociva. Coisa que nos supostamente como boa e certa e evitar outra postamente iníqua e nociva. Aquele que insiste em afirmar que tudo é vazio e transitório incorre em erro, assim como errará aquele que insistir em afirmar que todas as coisas são reais e imutáveis. Não, as coisas são reais e as coisas mudam. O apego ao ego, fonte do descontentamento e sofrimento, é um erro, assim como a crença na não existência do ego. Tudo isso é inútil para aquele que pratica o caminho da verdade. Isso é inútil para aquele que pratica o caminho da verdade.
falando 2 vezes para ficar bem firmado na mente. A afirmação de que tudo é sofrimento é um erro, assim como será a afirmação de que tudo é felicidade. Buda ensina o caminho do meio, onde a dualidade se funde em unidade e que transcende esses conceitos extremados. Bom, gente, eu achei interessante esse texto, assim, fugindo um pouco do meu padrão, que eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo sobre alguns salmos, alguns acontecimentos, né? E hoje eu parti pelo conhecimento do budismo. E eu, quando eu era pequena, na casa dos meus pais, tinha um Buda num pratinho redondo, com o bumbum virado pra gente, e ele de frente, assim, pra estante, e tinha muitas moedas naquele pratinho. E o meu pai dizia que a gente não podia mexer naquelas moedas, porque era para prosperar a vida da gente. E eu nem sei se houve prosperação, porque eu era muito nova. Eu sei que não existe mais esse Buda lá. E assim, como eu disse, esse meu canal, eu não quero trazer ele pro catolicismo, trazer ele pro evangelismo, trazer ele pro protestante, pro budismo, pro yoga. Eu não quero definir o que será o meu canal. Eu quero trazer conhecimento, eu quero falar de tudo que existe e que quem possa estar assistindo possa estar dando opinião, possa estar conversando comigo, possa estar me esclarecendo, porque eu tenho muito que aprender. E eu acredito que vocês também. Conhecimento nunca é demais e não importa a nossa idade. O importante é aprender. Conhecimento é sabedoria. Conhecimento é alegria. O coração se alegra ao conhecimento, ao ouvir fatos interessantes, ao ouvir palavras positivas, ao ouvir experiências de outras pessoas. Então, assim, que tudo se resume em uma coisa só. Deus é único e cada um serve ao Deus da maneira que acredita e da maneira que acha que é certo, que põe em prática. A Bíblia foi escrita por um homem. Então, nós somos homens, nós somos seres humanos. Todos somos falhos, pecadores. Então, a gente não deveria ficar criando confusão porque uma pessoa escolheu tá estudando sobre o budismo. Se a pessoa está sendo acolhida pelo budismo e está se sentindo bem, a gente tem mais que apoiá-la. Mesmo que você não seja desta religião, de que você não pratique uma yoga, que você não acredite nessas coisas. Mas se você parar 1 minuto e pensar quando as coisas estão a ponto de estourar, de explodir, e você falar, vou respirar, vou me acalmar, e depois eu vou concluir o que vou fazer. Hoje foi minha primeira sessão com a psicóloga, porque eu estou em depressão. E o mais incrível é que o que o meu amigo Henrique tem tentado me ensinar, assim, por redes sociais, né, pelos nossos contatos, pelo WhatsApp, telefone, enfim, nunca pessoalmente, não nos conhecemos. Ela me disse hoje, Lorena, respira, tenha calma.
Gente, esse rapaz, ele é muito mais novo do que eu. Eu não tô falando aqui que eu tô apaixonada por ele, isso, aquilo, outro. Eu tô dizendo assim, até porque meu coração tá fechado e eu sou muito mais velha que ele. Mas eu tô dizendo a questão da mentalidade dele, a questão do que ele tem passado pra mim. Nossa, cara, é incrível. Muito mais novo, com o pé no chão e já sabe o que quer da vida e tá buscando conhecimento para se entregar, para viver o bem, para viver da forma real, sem apego materiais. E eu não, eu tô aqui ainda sonhando. Brinquei hoje com um monte de gente que eu comprei meu Fusca e não vou deixar de mostrar para vocês, né? Tá aqui meu Fusquinha. Um dia, não muito longe, não pode. Ele talvez vire realidade. Eu tô jogando na Mega Sena, mas eu não acerto um número. Eu queria um jogo que ganhasse aquele que não acerte nenhum número. Se alguém souber, por favor, coloca nos comentários para mim, para eu estar tentando. Gente, muito obrigado por assistirem até aqui e agradeço de coração por vocês não terem desistido de mim, estarem aí esperando e a partir de agora que eu fui orientada pela psicóloga que eu preciso falar mesmo, que eu preciso gravar os vídeos e que as pessoas querendo ou não, gostando ou não, não precisa assistir. Passa. Tá vendo meu rosto lá? Ah, quer assistir essa mulher não? Chato, enjoado, sabe nem o que fala, né? Mulher deprimida, depressão, só vive reclamando. Gente, tudo é uma fase. O que tá acontecendo comigo, eu não desejo que aconteça com ninguém. Mas, infelizmente, a vida é feita de ciclos. E também roda gigante. Um dia a gente tá lá em cima, outro dia a gente tá embaixo. Então, assim, as coisas acontecem naturalmente. E não é que eu desejo isso pra você, né? Só que se você parar e pensar um pouquinho, quando você falar que eu só reclamo, você para e pensa, porque você também só reclama. Só que é mais fácil a gente ver o erro dos outros do que a gente ver o nosso próprio erro. O ser humano é assim, né? Eu sou assim. Mas eu peço perdão a todos aqueles que eu tenho machucado, magoado, né? Que eu ando meio doidona, malucona. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. Inclusive, na próxima consulta, eu vou falar sobre o bipolar. Talvez eu tenha isso, né? Não sei se existe um teste no sangue, uma prova, não sei. Mas de uma coisa eu sei, eu tomei gadernal até os 7 anos de idade. E não sei se isso interfere. Mas, gente, eu não sou aposentada, tá? Ninguém quer me aposentar. Eu tenho 41 anos, tenho 20 anos de INSS pago, mas só posso me aposentar aos 60 e poucos anos por conta da nova lei. E diabetes não encosta porque ela é controlável. E eu ainda tô enxergando, graças a Deus. Pelo amor de Deus, eu não posso ficar recebendo dinheiro do governo e cega. Como que eu vou dirigir o meu Fusca e vender minhas coisas do bazar? E também para completar e finalizar, porque já tá muito longo esse vídeo, ninguém acaba assistindo até o final, eu entreguei muito currículo na rua. Agora vamos ver. Eu consegui alguém que Deus toque o coração da mamãe, do meu pai, para que eles possam vir aqui. Eu vou deixar o almoço pronto, é só colocar meu filho na van e eles vão embora enquanto eu trabalho, entendeu? E que eu consiga um emprego que eu saia antes das 5, que 5h30 ele chega aqui em casa. Eu preciso tanto trabalhar, gente. E eu recebi uma mensagem agora, que eu tenho que ir lá agora, subir aqui meu morro onde eu moro, que uma amiga minha separou umas roupas para me doar, para vender no meu bazar. Eu tô vivendo de doações, gente. Mas eu agradeço de coração. Eu não tenho nada a reclamar.
eu só tenho a agradecer. Porque cada dia eu tô mais madura. Não só pela idade, porque eu acho que eu sempre vivi no mundo da lua. Mas tá bom, não vou reclamar não, porque já me alertaram que eu só reclamo. Obrigado, Deus, por vocês estarem aqui e eu ter conseguido gravar. Não consegui gravar do jeito que eu queria, mas deu certo. Beijo pra vocês, muita saudade de estar conversando com vocês. Não sei assim como, né? Porque só eu que falo. Mas eu vou aprender a conversar com vocês assim pessoalmente, assim, pelo vídeo. Eu preciso disso, gente. Me ajudem, colaborem, me ensinam. Gente, obrigada, tá? Fiquem com Deus. Boa noite para vocês. Saudades, saudades, saudades.